Animais de laboratório forçados a comer pouco vivem mais do que os que comem à vontade. Isso é sabido desde a década de 80. Outro fato conhecido é que doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer têm relação com um mecanismo cerebral chamado excitotoxicidade. A excitotoxicidade prejudica o cérebro por causar a morte de neurônios. Agora, pesquisadores da USP descobriram que a restrição de calorias na dieta protege o cérebro de camundongos da morte de neurônios causada por esse processo. Os resultados estão na edição de 13 de setembro da revista Aging Cell. Os bioquímicos Inácio Amigo e Alicia Kowaltowski descobriram também como é que a proteção acontece. Então, a gente estava estudando o efeito da restrição calórica sobre um fenômeno chamado excitotoxicidade. É uma condição que acompanha algumas patologias cerebrais, na qual o que acontece é que você tem uma superativação de alguns receptores nos neurônios. Isso produz um aumento dos níveis de cálcio nos neurônios que acaba matando as células. Então a gente estudou esse fenômeno da excitotoxicidade porque ele é interessante para vários tipos de patologias diferentes, como o Alzheimer, o Parkinson, o infarto cerebral. Nessa situação em que o neurônio morre porque tem excesso de neurotransmissores, que são substâncias que mandam sinais entre os neurônios, a gente não sabia que a restrição calórica protegia. Então essa é uma novidade. A gente usou essas duas abordagens, uma em vivo mais geral para ter uma ideia no animal, no próprio, nesse caso foi um camundongo, e depois no in vitro para tentar chegar no mecanismo molecular. Uma vez a gente tinha confirmado que a restrição calórica protegia frente à excitotoxicidade, para entender melhor o mecanismo, a gente foi para esse modelo in vitro, que no caso a gente usou ratos. E o que o Inácio descobriu, na verdade, é que a mitocôndria da célula dos animais em restrição calórica consegue captar mais cálcio, segurar mais cálcio do que a mitocôndria da célula do animal que não está em restrição calórica. E esse é o motivo pelo qual tem essa proteção contra essa morte neuronal. O que a gente viu é que com a restrição calórica, parece, como a Alicia falou, é que as mitocôndrias elas captam mais cálcio. Essa captação, a gente achou o mecanismo pelo qual as mitocôndrias de restrição calórica captam mais cálcio, que parece que é por uma modificação em uma proteína chamada ciclofilina D. E que a gente acha que essa modificação ela é produzida por outra proteína chamada sirtuína 3. Então, teoricamente, essas proteínas poderiam ser alvos terapêuticos para tratar essas condições que têm excitotoxicidade, como o Alzheimer, o Parkinson. Nesse caso aqui, a gente fez uma restrição de 40% de calorias. O que faz é deixar o grupo controle comer a ração à vontade, a que eles quiserem. Depois a gente quantifica quanta ração eles comem, reduz um 40% e dá uma ração que tem uma suplementação de vitaminas e micronutrientes para evitar que essa redução das calorias seja acompanhada com uma redução em outras substâncias importantes para os animais. Os animais em restrição calórica não têm mais micronutrientes do que os ad libitum. A gente só coloca mais porque, como eles comem menos comida, eles teriam uma quantidade total menor se a gente não suplementasse. Então, a quantidade de micronutrientes é igual, não vai ser vitamina e sais minerais que vai proteger seu cérebro, é essa quantidade de calorias menor, né, com a mesma quantidade de micronutrientes que está protegendo. Então, a gente não está falando que você tem que ser ultra magro para proteger seu cérebro. A gente está falando que ter um peso saudável e normal, pelo menos no rato e camundongo, está protegendo o cérebro, enquanto ter obesidade está piorando esse tipo de lesão. Mas isso aqui é ciência básica, então isso aí seria outro passo à frente, outra etapa. E eu acho que o mais importante, na verdade, é que o Inácio conseguiu descobrir por que tem essa proteção, qual que é o mecanismo dessa proteção. Porque uma vez que a gente sabe o mecanismo, a gente pode desenhar drogas ou pode desenhar estratégias terapêuticas novas para conseguir proteger o cérebro sem ter a restrição calórica, que é uma coisa muito difícil de se aplicar na prática.